Primeiramente, boa noite, Chiquinho, companheiro aqui nosso da equipe de palestras do CEDIM. Boa noite, Inácio de Freitas, nosso palestrante de hoje. Boa noite a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nosso canal no YouTube é o CEDIM Divino Mestre. Pedimos que vocês se inscrevam e deixem seus likes. Também os seus comentários, para que a gente possa interagir nessa live de hoje. O nosso Instagram é centroespírita.divino mestre e o nosso Facebook é o CEDIM Centro Espírita Divino Mestre. Hoje eu vou fazer a primeira leitura, cujo tema é conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 29. O tema conversar, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido.
Essa é a mensagem desta noite que dá início às nossas reflexões. Tu pode falar um pouco mais sobre as atividades? Para as pessoas colocarem o link, acessarem o link das outras palestras? Queremos avisar a todos que todas as nossas palestras que estamos fazendo em live estão ficando gravadas no nosso canal no YouTube, que é o Cedim Divino Mestre, para que posteriormente, quem quiser acessar novamente, assisti-las novamente, possa ter esse recurso. Todas as quintas estamos fazendo essa live, nesse mesmo horário, com palestrantes diferenciados, né? Nossos amigos também de outras casas espíritas, que estão nos ajudando a realizar esse trabalho virtual. Oi, Vera, obrigado, viu? Nós vamos, então, dar continuidade. Nesse momento, vamos fazer a prece, em que vamos nos irmanar, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, numa prece de rogativa e agradecimento a Deus. Vamos dizer assim: ó Deus amado, nós te agradecemos o dom da vida, que nos dá por oportunidade de renovação dos nossos espíritos milenares. Nós rogamos o teu amparo, a tua proteção, que tuas vibrações nos cheguem às nossas mentes, aos nossos corações, para nos acalmar, para nos conectarmos com os bons espíritos, os bons pensamentos, as boas ações também, vigilantes no verbo que usamos, nos pensamentos que nos damos, que nos permitimos sentir, que possamos também estar vigilantes aos sentimentos e que nestes momentos de provação nós possamos relembrar a nossa natureza espiritual, nos conectando com a nossa vida de espírito, reconhecendo a nossa natureza, nos aconchegando aos bons espíritos e sentindo neste momento o abraço de Jesus amigo, nosso mestre e guia, os mentores desta casa, aos trabalhadores do Cedim, aonde estiverem, recebam essas vibrações, aos frequentadores, aos que nos escutam neste momento, e aos que possam nos escutar nos momentos vindouros e que vejam essas palestras. Pedimos por fim, inspire o palestrante a falar para todos nós, renovando as nossas mentes em bons pensamentos e vibrações elevadas ao alto. Que assim seja. Bem, que assim seja. Nosso amigo Inácio, de longa data, né? Que aí estávamos a conversar nos bastidores aqui, somos companheiros de mesma mocidade espírita, Mocidade Joana de Ângeles, da Comunhão Espírita Cearense, né? Hoje Centro Espírita Cearense. É um militante já de anos do movimento espírita, vinculado à Casa da Sopa,
e ao curso básico de Espiritismo da Federação Espírita do Estado do Ceará. Nós o convidamos e ele prontamente aceitou o nosso convite. É um irmão nosso da área do direito e o convidamos para um tema bastante complexo, né, e atual, que no dia 8 de março, a data em que se comemora a emancipação dos direitos civis, sociais das mulheres, nós temos sempre perguntado para nós mesmos como a doutrina espírita se vê diante dessas questões da igualdade de mulheres e homens, que já sabemos, ela é absoluta, né? Não há ninguém melhor, nem homem melhor, nem mulher melhor. Somos todos iguais, mas devemos refletir nesses temas. Então eu deixo com você, nosso irmão, que você possa nos trazer as reflexões, como professor que é, desse tema. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao CEDIM. Virtual, né? Mas é. Mas importante também, claro. Boa noite a todo mundo que esteja aí. Uma alegria participar de alguma forma das atividades que continuam nesse tempo de desafio para nós, mas de muito aprendizado, que é o tempo de pandemia. Um tema desafiador, mas atualmente qual é o tema que não nos desafia profundamente? A gente atravessa atualmente uma hora decisiva do planeta sobre vários aspectos. A legislação, o direito, a sociologia não estão imunes a isso. Todo o campo civilizatório atual passa por uma revisão e por uma seleção. E a quase totalidade das instituições que nós construímos até hoje serão superadas por novas formas de existência. Já em 1971, quando o nosso saudoso e belo espírito Francisco Cândido Xavier foi perguntado sobre questões ligadas aos comportamentos e ao direcionamento da sexualidade de cada um, ele respondeu de forma muito profunda que de futuro haveria grandes revisões nos nossos estatutos legais e na nossa maneira de entender a expressão masculina e feminina ao longo da história e do presente que agora está diante dos nossos olhos. Então, apesar do desafio que o tema encerra, razão pela qual a gente já deixa aqui a observação de que a nossa intenção não é esgotar o assunto hoje em 30 minutos, mas oferecer o resumo do que a doutrina espírita diz sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. Antes de ir a Kardec, a Allan Kardec, e as leis morais que nós encontramos na codificação e que resumem quase todos os grandes problemas com os quais a gente lida nas discussões, não só dentro do ambiente espírita, mas no ambiente civilizatório, mesmo na academia. Antes de ir a Kardec, eu queria lembrar, em homenagem ao dia 8 de março que passou, que no momento da crucificação, os homens, nós homens, amigo Chiquinho, que é quem eu vejo aqui presente, os demais eu não vejo, nos escondemos com medo. Os apóstolos fugiram, não é? Não estou dizendo que eu e o Chiquinho éramos apóstolos, que é isso. Estou dizendo que os homens esconderam todos, à exceção de João, que devia ter ele na casa dos 17 anos. Só as mulheres acompanharam a crucificação do círculo de afetos de Jesus. Então, aos pés da cruz estavam Maria, mãe de Jesus, a Maria de Magdala, que nós chamamos de Maria Madalena, aqui pelo Brasil, popularizando o nome, Joana, esposa de Cusa, servidor ligado a Roma e ao Sinédrio, ao farisaísmo,
e que depois a gente reconheceria aqui no Brasil na pessoa de Joana de Ângeles, antes disso encarnada como Clara de Assis, ao tempo de Francisco de Assis, por quem tem grande afeto. Então a gente observa que no momento mais desafiador, talvez, da hora de Jesus na Terra, que foi o momento da crucificação, quem estava junto eram as mulheres, não é? Marta, Maria, Joana de Cusa, Maria Madalena. E nós, muitas vezes, os homens, não demonstramos essa firmeza de caráter e essa presença de espírito em certos lances mais desafiadores. O que é que a doutrina espírita nos diz sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres? Bom, se a gente vai ao Livro dos Espíritos e procura ao longo da codificação, procura nos evangelhos, procura ao longo de toda a obra, até dos autores circunstantes, como André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda, psicografados pelo Chico e pelo Divaldo, se a gente procura em Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, o que nós vamos encontrar é sempre a observação dos espíritos de que homens e mulheres são iguais em dignidade e direitos perante a inteligência divina criadora de todas as coisas. Então não há em doutrina espírita nenhum obstáculo, nenhuma premissa, nenhuma observação que dê a entender que as mulheres estejam abaixo dos homens sob qualquer aspecto que seja. Ao contrário, o espiritismo moderno, o espiritualismo moderno, só surge através da mediunidade eminentemente feminina. Se nós formos observar os primeiros médiuns com os quais Kardec lidou, as crianças da família Boudin, e lá nos Estados Unidos as crianças da família Fox eram meninas. As irmãs Fox dão um pontapé do espiritualismo nos Estados Unidos. E as médiums também, quase no geral, o adolescente, começo da fase adulta, é quem vão dar o supedâneo para as primeiras pesquisas, interações de Kardec com os espíritos, as questões, as primeiras perguntas mais profundas, com as quais ele vai organizar depois, sob a supervisão de Jesus, o Livro dos Espíritos, naquela primeira versão, que tem menos de 700 perguntas, e depois, na versão definitiva, no entorno das 1000 perguntas, 1019. Então, se a nossa conexão for cair agora e a nossa, que Deus o livre, a nossa palestra terminasse nesse momento, o que nós deveríamos guardar de início seria isso, de que o sexo é uma condição encarnatória, que o espírito em si mesmo não tem sexo, e que encarnando em um papel ou outro, tem a mesma dignidade e é merecedor do reconhecimento de iguais direitos, salvo as suas especialidades, as suas especificações do ponto de vista do organismo. Por exemplo, a nossa licença maternidade, que é para a mulher maior do que é para o homem. Por exemplo, o serviço militar, que é obrigatório para o homem, mas não para a mulher. Por exemplo, o tempo de aposentadoria, que para o sexo feminino é menor, porque o organismo, e não o espírito, é mais fraco. Então, esse é o resumo que nós podíamos apresentar antes de mergulhar um pouco mais no que os espíritos disseram a Kardec e ver, letra por letra, o que é que está dito, afinal, na codificação sobre a diferença entre os sexos, não é? Perdoe-me se ficar parecido com o curso básico de Espiritismo, mas eu acho que é a maneira mais didática de nós abordarmos o tema em pouco tempo, em 30 minutos. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, no item 803, a pergunta de Kardec: perante Deus são iguais todos os homens? Naturalmente, no século 18 e 19, a expressão todos os homens significava dizer todas as pessoas. Então eu posso ler calmamente a pergunta como se fosse: perante Deus são iguais todas as pessoas? E os espíritos respondem sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente o sol, luz para todos, e anunciais uma verdade maior e mais geral do que o que pensais. Então, seja por questões de cor da pele,
ou seja por questões de em qual polaridade, gênero ou sexo, a expressão que mais me agrade usar, eu encarnei, a minha dignidade perante outras pessoas é a mesma. Vamos lembrar que nessa época em que Kardec aborda essa questão, a escravidão ainda havia muito largamente em vários campos do mundo. Até hoje, nós temos pessoas reduzidas à condição de escravos aqui, pelo Brasil mesmo, nas fazendas espalhadas pelo centro, pelo centro-oeste, pelo Amazonas. Nós temos ainda escravidão no continente africano. Nós temos ainda, apesar de não legalmente, mas na prática, o sistema de castas na Índia. Então, na época em que Kardec faz essa pergunta, que hoje nos parece boba, porque para nós hoje é evidente que todas as pessoas têm os mesmos direitos, têm a mesma dignidade como ser humano, e têm a mesma dignidade como filho de Deus. E esse é um aspecto que a gente precisa considerar quando pensa na atribuição dos direitos cada vez mais largos em benefício das mulheres e das minorias, os negros, as pessoas com deficiência, os idosos, que é o que nós chamamos de legislação afirmativa. Não é? O que é que o Espiritismo pensa sobre isso? Pensa que está mais do que correto. Pensa que é este o caminho mesmo. O caminho da legislação é proteger os fracos e garantir igualdade a todo mundo. Então não há nada em contrário, diante da doutrina espírita, de nós termos uma legislação que especifica direitos para camadas consideradas mais frágeis sob qualquer ponto de vista, seja orgânico, seja motor, seja psíquico, não é? Nossa legislação vai evoluindo. Uma série de coisas que não se pensava antes, não havia um direito à aposentadoria, você trabalhava até morrer. Enquanto você tivesse energia, você trabalhava. Nossa legislação vai evoluindo e vai alcançando direitos com os quais nós não lidávamos anteriormente. Assim também a questão da igualdade feminina. É claro que há controvérsias sobre se isso afetou de mais ou de menos o papel que a mulher deveria ter do ponto de vista civilizatório. Porque por mais sensível, por melhor intuição, por mais capacidade de compreensão do outro, é evidente que as mulheres têm um papel destacado em certas funções que aos homens são mais limitadas no campo da eficácia. Quem já foi atendido por um médico e por uma médica, muitas vezes observa a diferença de sensibilidade, a diferença do acolhimento, a diferença da oitiva, da qualidade da escuta. No campo mediúnico, por exemplo, a gente tem uma primazia de, às vezes, coordenações apenas masculinas, mas quando a coordenação vai para uma energia feminina, tem um outro sabor. Há, sem dúvida, uma qualidade diferente na condição de estar encarnado no campo feminino. É claro que quando o espírito evolui, essas diferenças diminuem bastante, porque é natural que todas elas diminuam, porque em nós, como nós não temos sexo enquanto espíritos, existem as duas energias, a masculina e a feminina. O que vai definir a minha maneira de me exprimir no mundo com um organismo ou com outro é o papel encarnatório que eu tenho de desenvolver naquele momento da minha caminhada evolutiva. Mas do ponto de vista terreno, não há nenhuma razão pela qual se diga que um sexo ou um gênero, para usar a expressão que mais se usa atualmente, esteja acima do outro, sob qualquer ponto de vista, a não ser que você vá desigualá-los para proteger o sexo ou o gênero mais frágil do ponto de vista corporal, e nesse caso, sob certos aspectos, o organismo feminino. Embora, por exemplo, do ponto de vista da dor, o sistema nervoso feminino seja capaz de suportar uma carga de dor muito maior do que um organismo masculino seria capaz de suportar. O exemplo maior é o parto natural, que causa um tipo de dor para a qual o organismo, o sistema nervoso masculino, não estaria pronto,
quase todos nós, encarnados como homens, morreríamos pelo choque de dor causado por um processo de parto natural. O organismo feminino consegue suportar. Então, mesmo quando a gente aplica a expressão fraqueza ou fortaleza para o organismo feminino, é preciso observar que há especificações, que as regras não são absolutas. No mesmo capítulo da Lei de Igualdade, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a igualdade especificamente entre homens e mulheres. E ele pergunta, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Ao que os espíritos respondem, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E Kardec pergunta, de onde vem a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E os espíritos não economizam aqui nas palavras, eles dizem, do predomínio injusto e cruel que sobre elas assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então os espíritos não economizam em dizer que nós, encarnados como homens, ao longo da história, oprimimos o sexo feminino. Se a gente vai ler lá na época antes do Cristo, século IV antes do Cristo, a obra de Aristóteles, ele chega a capitular, ele que era evidentemente um espírito de evolução, ele chega a enumerar as questões ligadas à mulher no mesmo capítulo em que ele trata questões ligadas aos escravos e aos animais. Coloca no mesmo ponto, no livro Ética a Nicômaco. Então nós vamos observando que o nosso mundo ainda é muito inferior sob certos aspectos. E nós agora começamos a acordar para muitas realidades que nas outras coletividades planetárias, nos outros mundos, já estão satisfeitos e solucionados. E nós estamos envolvidos nessa fase decisiva do planeta, em que essa e outras questões serão revistas de uma forma total, absoluta. Nós vamos destruir os avanços civilizatórios? Não. Nós vamos apenas franquear os avanços civilizatórios a todos, a todas, independente de cor de pele, independente da condição que está encarnado, independente das crenças religiosas. Esse é o processo que está acontecendo. Então, nós vamos reconhecendo cada vez mais não só a igualdade, mas a necessidade de proteger e reforçar um conjunto de direitos que protegem a mulher e outras, entre aspas, minorias, porque, afinal de contas, as mulheres nem minorias são, elas são maioria, a população é eminentemente feminina e não masculina, já que os homens, no geral, morrem mais cedo e morrem mais do que as mulheres. Kardec pergunta aos espíritos, a fraqueza física não coloca a mulher sob a dependência do homem? E os espíritos respondem, a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Alguém dirá, mas Inácio, isso é tão antigo. Não é. Há alguns anos, vocês devem ter acompanhado, houve um movimento na Índia para que os homens passassem a cuidar da segurança das mulheres que não eram de sua família, que eram completas estranhas, no ambiente público, nas vias, nos ônibus, em razão dos crimes sexuais praticados em transportes coletivos, nas ruas públicas. Isso atingiu um tal nível na Índia que a legislação foi reforçada. E este movimento surgiu para que quem estivesse, vamos usar a linguagem espírita, encarnado na condição masculina, assumisse o seu papel de protetor de um sexo que é, do ponto de vista orgânico, mais frágil, de um ponto de vista orgânico. Kardec, na pergunta seguinte, questiona, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os espíritos dizem, sim, maior até. É a mulher quem dá as primeiras noções da vida. Você pode nascer sem pai, mas sem mãe você não nasce. E a primeira repercussão de Deus na sua existência vai ser o olhar de sua mãe. A primeira vibração que você vai receber vai ser
a vibração que vem de sua mãe. O primeiro tesouro energético e fluídico vai ser o abraço, o carinho, o amor que sua mãe lhe oferecer. E aqui eu lembro uma história do nosso Divaldo Franco. Vocês sabem que o Divaldo adotou, pegou a guarda, né? Tem a guarda e adotou cerca de 700 pessoas, 700 crianças ao longo de sua caminhada na Bahia e na Mansão do Caminho. Uma dessas crianças ele encontrou numa lata de lixo. Ele estava passando, escutou a criança chorando e foi até a lata de lixo e viu que a criança estava lá, já mordida, coberta de insetos, muito suja. Pegou a criança e resolveu criar como seu filho. Não só foi ao cartório para registrar a criança como sua filha. O tabelião, o agente cartorário, perguntou ao Divaldo: quem é a mãe da criança? E Divaldo disse: não tem mãe. E o tabelião disse a ele: é impossível, meu senhor. Eu já vi crianças sem pai, mas sem mãe não tem. Nesse momento, aproxima-se do Divaldo Alta de Souza, espírito, uma poetisa do Rio Grande do Norte, uma poetisa potiguar que morre na casa dos 20 e poucos anos de tuberculose. Psicografou pelo Chico Xavier, psicografou pelo Divaldo Franco, tem muitos poemas de Alta de Souza no Parnaso de Além-Túmulo, que é do nosso Chico Xavier. Então, Alta de Souza, espírito, se apresenta na polaridade feminina, com aparência feminina, olhou para o Divaldo e disse: diga a ele que o nome da mãe é Alta de Souza, pode dar o meu nome. E o Divaldo, que via o espírito, mas o tabelião não via, olhou para o tabelião e disse: o nome da mãe é Alta de Souza. E assim o tabelião fez. E nós tivemos, então, pela primeira vez na história do Brasil, uma criança que o pai era um médium e a mãe era o espírito. Então, nós vamos, quando Kardec pergunta isso, há funções especiais mais adequadas ao sexo feminino? Os espíritos dizem: sim. Há funções mais adequadas, predispostas à condição feminina, mas é preciso entender que hoje essas diferenças estão bem menores. Nós não somos mais tão brutos como éramos antes. Falo dos homens. Nós estamos sendo educados na sensibilidade, na escuta, na maneira pacífica de existir. Então, há hoje, sem dúvida, muitos homens que são excelentes professores, são excelentes enfermeiros, são excelentes terapeutas, são excelentes educadores, com a mesma qualidade com que antes só a sensibilidade da condição feminina permitia. É a isso que Kardec está fazendo referência. Naturalmente, se a gente vai ler as opiniões de Emmanuel, de André Luiz, que são do século XX, do entorno da Segunda Guerra, também eles vão dizer que há uma primazia das funções de educação e cuidado em privilégio para o sexo feminino, enquanto ao homem caberiam as coisas mais brutas, as tarefas mais difíceis, mais exigentes do ponto de vista físico. Naturalmente, isto hoje está mudado. As coletividades evoluem e o nosso entendimento vai evoluindo da mesma maneira. Então, nós tivemos mulheres em papéis de destaque em funções que antes eram só masculinas. Angela Merkel na Alemanha, Simone Bachelet no Chile. Aqui nós tivemos uma presidente do sexo feminino, nossa Dilma Rousseff. Tivemos na Inglaterra a nossa Margaret Thatcher e até hoje a rainha, que é o baluarte moral do país. Então as coisas vão evoluindo e mudando, mas no geral nós ainda temos a mulher com um nível maior de sensibilidade, com um nível maior de carinho, de mais paciência, de mais intuição. Embora, repetindo, nós vamos encarnando no sexo que nos é necessário e conveniente em cada jornada, cada parte da nossa jornada evolutiva. O nosso Chico Xavier, por exemplo, a época do Cristo era uma menina, a filha de Públio Lentulus, não é? Depois reencarna como o nosso Chico, na polaridade masculina. E assim nós vamos atravessando o que seja necessário a nossa caminhada evolutiva. Kardec pergunta então, no último ponto, que a gente vai abordar dele: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre homens e mulheres? E os espíritos respondem: dos direitos, sim. Das funções, não. E aqui eu me volto, por exemplo, para as questões da guerra, do serviço militar obrigatório.
Seria absurdo se amanhã um presidente de qualquer nação tornasse o serviço militar obrigatório para as mulheres. Todo mundo ia dizer, mas como? Quer lançar todas as mulheres na guerra? Isso é um absurdo. Não era nem para os homens estarem na guerra. E dirá as mulheres. É disso que os espíritos estão falando. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Observemos, irmão. Observemos que as linguagens estão de acordo com os tempos. Os espíritos estão falando a Kardec aqui no século XIX. Então, os espíritos dizem, ocupe-se o homem do exterior e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar igualdade de direitos entre homens e mulheres. Todo privilégio concedido a um ou outro é contrário à justiça. Aqui é a observação. Privilégios entendam-se, algo que não tenha fundamento. Nós falamos sobre a licença maternidade, o tempo de aposentadoria, isso não são privilégios. É apenas o reconhecimento do organismo feminino, do ponto de vista genético, é mais suscetível à ação do tempo. Os espíritos concluem, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Eu vou repetir o que os espíritos dizem a Kardec na pergunta 822. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. O nosso amigo Chiquinho apareceu aqui na tela. Acho que ele vai me dizer que o tempo acabou, é isso? Ou não? Vou continuar até que ele me interrompa. Então, os espíritos dizem, os sexos, além disso, só existem na organização física. O espírito em si mesmo, como é criação divina, não tem sexo. Não acabou. Não acabou? Posso continuar? Não, então, pode continuar. Há uma brincadeira que eu ouvi em sala de aula uma vez. O professor, a sala estava meio dormindo, e ele perguntou à turma, como é que a gente sabe que Deus é homem? É só uma brincadeira para a gente acordar. E o pessoal disse, porque o céu é azul, que se fosse mulher seria cor de rosa. Então, uma bobagem, já que Deus tem as duas energias em si, a energia masculina e feminina. Não há sexo em Deus, assim como não há sexo no espírito, que é a criação de Deus. Nós, profundamente, temos as duas energias. O segundo pai da psicanálise, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, Sigmund Freud, dizia claramente que em nós há tendências tanto de atração ao sexo masculino quanto de atração ao sexo feminino, no começo do desenvolvimento da personalidade, começo da infância e começo da adolescência. Isso quer dizer que nós temos, ele não diz, porque Jung e Freud ficaram um pé atrás em reconhecer a existência da alma e a existência das reencarnações. Embora ambos tenham chegado muito perto, Freud vai dizer, do ponto de vista individual, que há uma memória arcaica entre as pessoas muito jovens que ele não sabia explicar de onde vinha. E do ponto de vista coletivo, Jung vai dizer que há o inconsciente coletivo, que hoje a gente conhece muito bem a expressão. Então, Freud no campo individual e Jung no campo central dizem que há cargas de memória que nós trazemos do passado, que são as nossas diversas vidas e diversas vidas em diversos corpos. Então, os espíritos vão dizer a diferença é apenas do ponto de vista orgânico. Enquanto espírito profundo, você não tem sexo. Você escolhe se expressar na polaridade que mais lhe seja adequada, tanto no mundo dos espíritos, tanto quanto encarnado. Há, porém, uma outra, eu acho que nós temos ainda uns 5 minutos, há, porém, um outro texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção, que é um texto de Leon Denis chamado O Espiritismo e a Mulher. Esse texto é facilmente encontrado se a gente digitar no Google. Basta digitar Leon Denis, O Espiritismo e a Mulher, e você encontra esse texto que está nas obras de Leon Denis, que a gente conhece como literatura fantástica, o problema do ser, do destino da dor, depois da morte, no invisível. Eu penso que esse texto está em No Invisível, mas não tenho certeza absoluta. Ele foi trabalhado no nosso grupo mediúnico da Casa da Sopa. E, por coincidência, no dia em que era esse o estudo, o tema do estudo, coube a mim esse texto. Por isso, então, eu me lembro dele muito bem.
Leon Denis vai destacar, como os espíritos destacaram, a necessidade de atribuir direitos iguais às mulheres e revela o valor do movimento feminista. No entanto, alerta para os exageros. Aqui o movimento, como qualquer movimento de uma civilização como a nossa, que está começando a entrar na maturidade consciente, está sujeito. E quais são esses exageros? E aqui ele não enumera os exageros, eu me permito refletir um pouco sobre eles. Por exemplo, o que nós deveríamos conseguir era dignificar o exercício de qualquer faculdade, tanto para homens e mulheres. E ao conferir um direito de igual exercício para a mulher, deveria ser refletido se aquilo deveria mesmo ser concedido aos homens. Onde é que eu quero chegar? Por exemplo, nas lutas, nos esportes sangrentos. Me perdoem se alguém ligado ao UFC, ao MMA, às artes marciais, esteja assistindo e não vai entender o que eu estou dizendo. Mas se nós pararmos para pensar, nós temos 2 homens se estapeando numa gaiola como se fosse o circo romano dos gladiadores. Isso é dignidade humana para homens e mais ainda para mulheres. Mas, no entanto, pelos princípios do movimento feminista e feminino, as mulheres conquistaram o direito de também se expor naquele triste espetáculo de as pessoas se estapeando e sangrando pelo chão em um círculo, em uma gaiola de arame e borracha. Então, eu penso que o que Leon Denis diz é isso, assim, tudo bem, vamos reconhecer os direitos, mas vamos garantir que os direitos sejam reconhecidos para que haja dignidade para todos, e não para que um vá caminhar pela indignidade do outro, porque aquilo não dignifica a raça humana de maneira alguma, é algo do tempo dos romanos, algo do tempo dos gladiadores. Joana de Ângeles aborda isso no livro Amor, Imbatível Amor, quando ela vai dizer que alguém, um cidadão romano enojado isso no século IV, um cidadão romano enojado pelos duelos dos gladiadores, se joga na arena, no Coliseu, em protesto. O imperador ri, os leões devoram o homem, mas ele acaba, depois daquele fato, proibindo as lutas de gladiadores. Isso no século IV. Então, quando Leon Denis, nesse texto, O Espiritismo e a Mulher, nos alerta para os exageros, ele está querendo nos dizer, garantam os direitos iguais para ambos os sexos, mas os direitos que dignifiquem a ambos, e não para que um vá se abastardar na indignidade do outro. Não sei se me explico bem. Não é, mas eu também tenho o direito de andar armado e praticar tiro ao alvo. Sim, mas será que isso não deveria ser extinto do ponto de vista civilizatório? São questões que a gente não pode encerrar hoje, né? Num dia como o de hoje. É apenas para a gente tocar no assunto. Então, caminhando para o encerramento aqui, para um resumo, eu gostaria de reforçar o que a gente já disse. Quando nós formos raciocinar e buscar as respostas sobre igualdade entre homens e mulheres, a gente começa lá no capítulo das leis morais, na lei de igualdade, na igualdade entre homens e mulheres, dos itens 803 até 822. E Kardec pergunta aos espíritos especificamente sobre isso, igualdade entre homens e mulheres. E queria também que a gente lançasse um olhar sobre esse texto, sobre essa reflexão de Leon Denis, para que nós evitássemos exageros na luta pela igualdade absoluta dos direitos, para que os direitos fossem os direitos que nos dignificassem como seres humanos, independente de sermos homens ou mulheres, e não a luta pela indignidade, por algo que reduzisse a nossa qualidade moral ou ética como ser humano. Eu vou considerando encerrado aqui a minha parte, não sei se o Chiquinho quer fazer observações. Vou esperar aqui um alôzinho dele. Não sei se estou ouvindo o áudio, estou esperando que ele me dê um retorno. Enquanto ele vem, eu gostaria de... Oi, está me ouvindo? Pronto, estou ouvindo você. Sim, agora ok. Estou ouvindo você, Chiquinho. Bem, temos uma pergunta. É a respeito dessa
questão que você colocou aí no final. Com relação às atividades dos homens e das mulheres. Nós podemos pensar em doutrina espírita que as mulheres podem fazer todas as atividades que os homens exercem. Correto? Claro, sem dúvida alguma. Leon Denis, por exemplo, nesse texto de que eu falei, Espiritismo e as Mulheres, vai destacar que do ponto de vista mediúnico, as mulheres têm mais sensibilidade mediúnica no geral que os homens. Ele diz especificamente isso no texto. Ele diz, do ponto de vista, por exemplo, das faculdades mediúnicas, é evidente que as mulheres têm tido mais sensibilidade mediúnica ao longo da história. Então ele vai descer lá ao passado das pitonisas, das sacerdotisas, dos cultos gregos e romanos, e depois mergulha pela Idade Média, depois fala da vida das santas místicas, e nós, no movimento espírita, quantos grandes médiuns e grandes médiuns não temos, não é? Amélia, a nossa Ivone do Amaral Pereira, a nossa Zilda Gama, quantas grandes médiuns não temos? E é isso que Leoni vai dizer no texto. Não só podem executar todas as tarefas dentro e fora do movimento espírita, como para algumas são até muito melhores do que nós, homens. Momentaneamente homens, não é? Sim, nós entendemos exatamente dessa forma. Agora, assim, é óbvio que um homem não vai conseguir dar à luz a uma criança, né? Porque lhe falta as condições orgânicas apropriadas, né? E aí eu vejo uma distinção que a natureza deu a fim de que, pelas polaridades, pelas formas de expressão da sensibilidade feminina, né, da coragem masculina, como diz os espíritos. Aliás, na Revista Espírita há um artigo de junho de 1867 falando sobre a igualdade de homens e mulheres, né, que nos Estados Unidos elas conquistaram nessa data, né, certos direitos civis de votarem, de exercerem cargos políticos. À época não era possível. E aí os espíritos dão uma comunicação, né? Kardec também vai na mesma linha desses comentários do Livro dos Espíritos. E aí eu queria que você nos falasse, se você consegue perceber essa distinção anatômica, física, para fins da evolução dos espíritos, que até frisemos, o espírito que habita uma mulher é da mesma natureza do espírito que habita um homem, né? Mas é evidente que os corpos são um tanto diferentes, correto? Mas essa diferença entre os corpos vai diminuindo ao longo da evolução dos organismos, em qualquer mundo, não só no nosso. Hoje, às vezes, nós observamos certos caracteres delicados do ponto de vista masculino e certos caracteres mais robustos do ponto de vista feminino. Então, as diferenças vão diminuindo. Das coisas que vão acontecendo quando uma civilização vai evoluindo, a diferenciação orgânica entre os sexos é uma delas. Mas não só isso, a infância vai se tornando mais curta, as crianças vão despertando mais cedo. Os espíritos falam sobre isso muito na literatura espírita, não é? Mas algumas diferenças se mantêm, entre elas a capacidade de gestar, que é a maior diferença entre homens e mulheres. A maior diferença entre um corpo masculino e um corpo feminino é a presença do útero e dos ovários e a capacidade de gestar um novo ser, uma nova vida ali. Em algo que Herculano Pires chama de uma materialização. Ele diz que a gestação e o nascimento é um processo de materialização. Você pega um espírito, coloca ali e vai acumulando matéria em torno dele, né? Herculano Pires chama de o mais sagrado e divino processo de materialização acontece no útero feminino. Claro que há outras questões muito desafiadoras que demandariam um encontro de uma semana, em que aí a gente teria que falar sobre as questões de transição de gênero, de homens que vão gestar, dos avanços medicinais que pudessem promover e produzir isso, como poderão de algum dia.
Mas volto a dizer, são temas que, quando abordados de maneira muito rápida, geram sempre incompreensões. É uma oportunidade para que as pessoas procurem no Livro dos Espíritos, né, nas obras básicas da doutrina espírita, se esclarecer sobre essas questões, a fim de que elas possam ter as suas convicções baseadas nas obras de Kardec, né, sem aquelas, vamos dizer, interpretações pessoais que por vezes destoam dos fundamentos da doutrina, né? Sim. André Luiz também, não é? Se eu procurar na obra de André Luiz, Sexo e Destino, né? Evolução em Dois Mundos, se eu procurar em Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, se eu procurar em Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, nós vamos encontrar muito mais observações sobre isso. Se eu procurar o Vida e Sexo, do Emmanuel, de um camarada encarnado, hoje já desencarnado, Jorge André, que tem um livro chamado Forças Sexuais da Alma, um outro chamado Jorge Barcelos, ainda vivo, que tinha um livro chamado Sexo e Evolução. Então, há muita literatura sobre o assunto, né? Nós centramos hoje as nossas reflexões sobre a lei de igualdade, porque era o nosso tema aqui, igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, nós focamos nisso com base no que Kardec questiona os espíritos. Nas leis morais está resumido lá, na lei de igualdade. Então, nós centramos a nossa argumentação sobre isso. Bem colocou aqui um comentário dizendo que no futuro os homens terão esta experiência e entenderão o verdadeiro amor. Eu não acrescentaria não duvido. Que não é de gênero isso, né? Eu não duvido do que o futuro possa nos reservar do ponto de vista das modificações que a gente possa promover na ideia central do organismo masculino e feminino. Não sei se isso está sendo adequadamente conduzido por nós, gênero humano. Acho que a gente tem se perdido um pouco, faz parte dos aprendizados. Nós vivemos a doutrina da liberdade, que nos mostra que Deus nos permite tudo praticamente, mas também nos pergunta a prestação de contas por tudo. Então, se nós vamos avançar como estamos avançando nas modificações, não só estas, com relação à expressão sexual ou de gênero do corpo, mas se nós vamos avançar para as modificações científicas no corpo humano, nós também precisamos estar alertas de que há uma inteligência que gere os processos de harmonia no universo e no planeta, e de um ponto de vista geral, nós devemos conduzir esses assuntos com bastante cuidado, porque gera, sem dúvida, repercussões kármicas, com perdão da palavra, para a coletividade, os países, as nações e as civilizações planetárias adquirem também os seus karmas de acordo com as suas escolhas. Então, é naturalmente digno que, com a evolução da nossa civilização, e com o que a ciência pode produzir, nós tenhamos a intenção de modificar esse ou aquele aspecto da expressão masculina ou feminina. No entanto, não devemos esquecer de que sim, sem dúvida, nós, porque imortais, porque pré-existentes ao corpo e sobreviventes à morte, teremos sempre de prestar contas à nossa própria consciência e à consciência universal daquilo que a gente tenha feito de modo exagerado ou indevido. Não só, volto a dizer, no campo das modificações genéticas para o organismo feminino ou masculino. Mas se você for perguntar, por exemplo, ao Chico Xavier, o que ele achava sobre, por exemplo, a questão do aborto, da descriminalização do aborto, ele dizia, se o Brasil enveredar pelo caminho da descriminalização do aborto, energeticamente o país se vincula a um ciclo de conflitos entre nações do campo mundial. Isso dito pelo Chico lá no Pinga Fogo, nos 2 programas de 1971 e 77. Então, há sempre a liberdade do que a ciência pode nos promover, nos produzir, mas há sempre a responsabilidade do que a gente cria e faz através da ciência. Pois olha, eu agradeço a sua colaboração, seu prestimoso atendimento, né, que nós solicitamos e você prontamente se prontificou. Agradeço em nome do CEDIM
E vou pedir para que você faça a prece final. E vou apenas lembrar que na próxima quinta-feira vamos estar aqui de novo para falar sobre perda de entes queridos, a respeito da esperança, desses momentos de enlutamento, como a doutrina espírita vê essa perda de entes queridos, qual deve ser a nossa compreensão para fortalecer, então, os nossos sentimentos e pensamentos no rumo do bem. Eu deixo a você, então, as palavras da prece final, já lhe agradecendo. Muito grato. A gratidão é minha. Eu acrescentei o pouco que eu podia e sabia. Eu sei que o tema é muito profundo e muito maior do que eu. Agradeço ao Cedinho, a pessoa da Vera Lúcia e sua Chiquinho, e a quem eventualmente escutar e encontre algum consolo e alguma orientação naquilo que a gente conversou hoje. Para quem está enfrentando, faceando os desencarnes da família, ou nos amigos, ou no coração nessa fase, a gente lembra aquele encontro da senhora com o Divaldo, né, que perguntou: perdi meu marido, Divaldo. E o Divaldo disse: perdeu onde? No shopping? Né, na praia? Porque a gente não perde ninguém, as pessoas não são coisas, não é? A gente está momentaneamente separado. Apesar de ser bastante desafiador, mas toda noite de sono, quando a gente se deita para dormir, dentro das condições que sejam adequadas para quem partiu e para quem ficou, acontecem os encontros de espírito a espírito durante o sono. Então, se algum parente seu partiu recentemente, peça a Deus a graça, a glória de encontrá-lo em espírito, conversar e ser consolado. Você muitas vezes encontra, mas não vai lembrar pela manhã, vai apenas acordar mais calma, mais tranquila, mais feliz, mais serena. Muitas vezes essa serenidade vem de ter encontrado em espírito algum afeto seu que tenha partido, um pai, um filho, um irmão, um amigo. Então, encerrando o nosso encontro, vamos fechar nossos olhos, quem desejar, e mentalizar então a nossa saúde orgânica, mas também a saúde espiritual desses companheiros que tenham partido antes de nós, que também tem um corpo espiritual. Então peçamos a Deus as energias para o nosso corpo, para a manutenção da nossa saúde, da condição de encarnados. É natural que a gente queira, como diz o nosso Chico, permanecer aqui o mais tempo possível, já que aqui estamos. Peçamos então os nossos olhos e peçamos a Deus que nos abençoe, Senhor, nessa hora difícil, tão desafiadora, mas de tão ricos aprendizados, como tem sido essa fase de pandemia para todo o planeta, com essa enfermidade que igualou a todos, pobres e ricos, que vem colhendo, apressando tanta desencarnação, mas segundo os teus critérios e não os nossos. Na impossibilidade de saber exatamente o que te pedir e o que te dizer, Senhor, pedimos a tua permissão para encerrar com a oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Deus nos abençoe e até a próxima caminhada. Que assim seja. Muito grato. Boa noite a todos. Nós agradecemos pela companhia dos irmãos, pela oportunidade que nos reunimos. E na próxima quinta, se Deus assim permitir, estaremos aqui. Que assim seja. Boa noite a todos.